pessoas, eu sou a Lena e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje será mais um book on haul, ou seja, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu estarei tirando da minha estante nesse momento. Sem mais delongas, vamos lá! Primeiramente, eu tenho dois livros aqui da Persona Não Grata, Neil Gaiman, Coraline e O Livro do Cemitério. Tem nem chance de eu ler mais nada dele. Então, tchau. Não preciso nem dizer mais nada, né? Eu também estarei tirando os dois livros de Chimamanda que eu tenho, Hibisco Roxo, que eu já li, e Americana, porque eu finalmente fiquei sabendo direitinho alguns posicionamentos que ela tinha, e ela defendeu J.K. Rowling. Acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Transfobia aqui não tem lugar. Illuminate, de Amy Kaufman e Jay Kristoff, também estarei tirando, infelizmente, porque eu tava bem curiosa para ler esse livro aqui, mas eu acho que eu não ia conseguir ler sem pensar no autor e nas tretas dele, polêmicas. E tem esses dois livros aqui, Maresi e O Poder, que eu estarei tirando, porque eu sei que eu não vou gostar desses livros. Esses livros aqui, eu peguei mais uma recomendação de uma pessoa que eu costumava seguir na internet, porque era uma pessoa feminista e tal, então eu tava sempre olhando pra ver indicações de livros feministas e essas coisas e tal. Qual é o problema? É que depois ela foi se mostrando uma pessoa transfóbica. E aí eu fiquei, ok, não. E aí eu deixei de seguir essa pessoa. Mas aí eu já tinha os livros em casa. Eu fui deixando aí porque eu fiquei bem. Só porque ela gostou, não necessariamente o livro vai ser ruim. Eu vejo várias pessoas que não são transfóbicas que gostam e tal. Então, enfim, pode ser que ela tenha que esses livros sejam de bom tom. Mas eu sempre fui deixando pra depois, porque eu sempre fiquei muito ressabiada, porque tinha sido indicação dela, sabe? E aí eu fui ver algumas avaliações no Goodreads. Geralmente eu não gosto de fazer isso pra eu não ir muito tendenciosa, ler um livro. Mas nesse caso, eu sabia que se eu não tivesse a confirmação, o que eu pensava que podia acontecer, aconteceria ou não, eu não ia ler, sabe? Então, eu fui no Goodreads e o meu medo se tornou realidade. Por quê? E Um Poder é um mundo em que as mulheres ganham um superpoder de dar choque nas pessoas. Então, as mulheres deixam de sofrer opressão pelo patriarcado e basicamente a sociedade vira um matriarcado. O problema é que as mulheres passam a fazer as mesmas coisas que os homens, passam a oprimir os homens por causa disso. Se fosse no sentido de talvez ser aquele tipo de coisa, olha só, vamos inverter os papéis aí pra ver como é que vocês se sentem lendo um negócio desse que a gente tem que passar todo dia, talvez fosse interessante, mas eu não sei porque parece, eu não sei, né, porque eu não li, mas pareceu pra mim que poderia dar uma vazão pro tipo, homens fazem isso porque eles têm a vantagem física em relação a gente. E a opressão das mulheres não vem só por causa disso. Isso ajuda, claro, mas não é por causa disso. Aí eu fiquei meio ressabiada assim também, porque disseram que tem muitas cenas gráficas aqui de abuso que parecem ser bem gratuitas. E Maresi é a mesma coisa. Eu já tava meio desanimada pra ler esse livro, porque já tinha sido a indicação dessa pessoa aí. E pelas avaliações que eu vi que também não ia. Aqui eu também vou estar me desfazendo de Olhos d'Água de Conceição Evaristo, como eu falei no meu vídeo de leituras de janeiro, fevereiro e março. Eu não gostei, infelizmente, então é por isso que eu estou me desfazendo dele. A Livraria de Paris também foi, assim, eu gostei mais do que Olhos d'Água, porém ainda foi um livro assim que foi bem... não preciso ter na minha estante. Terra das Mulheres, de Charlotte Perkins Gilman. Eu compreendo a importância histórica dele pro feminismo, porque traz justamente essa ideia de que as mulheres são independentes, as mulheres podem construir-se uma sociedade magnífica, porque essa ideia de que os homens construíram a sociedade, que é absurda, as mulheres construíram tanto quanto os homens, ela justamente trabalha isso aqui mostrando que, olha, talvez a nossa sociedade fosse até melhor se só fossem mulheres, mas ao mesmo tempo o livro é pelo ponto de vista de um homem, então já fica super reduzido, assim, a capacidade de... Assim, poderia ser uma coisa interessante aqui, poderia, mas eu não acho que ela conseguiu fazer alguma coisa interessante disso. E no final das contas, a ideia de a maternidade, né, que é, digamos assim, o destino das mulheres, que eu entendo, é por causa da época, enfim, mas não é o livro que eu preciso mais ter na minha estante, porque não combina comigo, não bate. O outro que eu vou estar me desfazendo é A Palicite Silenciosa, de Alex Michaelides. Eu até gostei bastante desse livro quando eu li. Se bem que hoje em dia, quanto mais eu penso nele, menos eu não necessariamente gosto. Eu ainda acho que é um livro ok, mas eu acho que talvez não seja tão legal assim quanto eu pensava. Eu não sei. E eu sei que eu nunca vou reler, eu não preciso ter ele aqui na estante. Então,
O Clube do Crime das Quintas-Feiras, de Richard Osman. Eu não imaginava que eu fosse estar me desfazendo desse livro, porque, em partes, é um livro bem legal, assim, porque ele é bem leve de ler, sabe? É livro de mistério, de investigação, mas, ao mesmo tempo, é um livro bem leve, bem acolhedor, assim, porque são um monte de velhinhos investigando os crimes, um monte de aposentados. Então tem uma coisa aconchegante aí. Só que o meu problema é que, como o livro de mistério em si, ele é muito mal estruturado. E também tem umas cenas aqui de gordofobia e tal, que é... Enfim, como a estrutura em si também não me agradou, eu... Quer saber? Não vou... Aqui eu também tenho sobre o autoritarismo brasileiro, de Lilia Moritz Schwartz, sei lá como é que se pronuncia. Eu li esse livro, não me marcou muito. Eu achava que ia ser mais interessante do que realmente foi. Não sei, alguma coisa faltou pra mim nesse livro, não curti tanto, não. Aqui eu tenho alguns da Tag. Eu não queria me desfazer porque são da Tag, né? São boxes colecionáveis, então eu não queria dar tchau pra eles. Mas eu reconheço que toda vez que eu olho pra eles na minha estante eu fico... Porque eu sei que eu nunca vou reler. Eu não gostei de jeito nenhum. Tem alguns livros, por exemplo, tem um livro da Tag ali que eu li, gostei, mas fiquei naquela entre gostar e não gostar, mas ainda assim foi o tipo de livro que eu li pensando, talvez quando eu amadurecer mais como leitora, eu consiga ler de novo esse livro e ver alguma coisa a mais que eu não tô vendo aqui. Que talvez um dia eu releia, não sei, mas talvez um dia eu releia. Esse daqui não vai rolar, provavelmente. O primeiro é Só Garotos, de Patti Smith, né? A biografia dela falando sobre o relacionamento dela com Robert Mapplethorpe. Eu nem cheguei a terminar esse livro. Eu acho que foi o primeiro livro que eu abandonei depois que eu voltei a ler, assim, com mais entusiasmo. Eu realmente não me conectei com a escrita e, por mais que eu seja uma pessoa com gosto musical bem eclético, algumas pessoas que ela fala que eu tenho escutado músicas e tal, eu não consegui me conectar porque ela fala de muita gente e muitas vezes é gente que eu não tenho muita curiosidade, assim, sobre, e sei lá, a escrita dela realmente não me pegou, tá? Tem gente que é apaixonada na escrita dela, não. Eu tenho Devoção aqui, que veio como mimo nesse mesmo kit da Tag. Eu vou deixar aí Devoção, que também é dela, pra eu experimentar e ver se eu curto mais. Mas esse daqui não rolou. Outro que eu achei um tédio foi Ragtime. Se você me oferecer 5 milhões e disser, Helena, da sua cabeça, me diga aí a sinopse desse livro. Eu não lembro. Eu apaguei tudo da minha memória. Eu só lembro que eu realmente não gostei, que eu nunca vou reler. Então, tchauzinho pra ele. Temos aqui também The Underground Railroads, de Colson Whitehead. Esse é um daqueles em que o tema é muito importante. Eu lembro que quando eu li, eu ainda tava começando no BookTube, então eu fiquei com muito medo de falar que eu não gostei. Então, inconscientemente, eu fiquei procurando coisas que eu gostei e formas de dizer que o livro era bom. Então, o que me restou foi falar do quão importante o tema era, quão interessante o tema era, que de fato é importante e interessante o tema. Porém, a construção, a estrutura aqui do livro em si, eu não curti, não achei bem escrito. Eu também tenho aqui o Alforge, eu não consigo pronunciar o nome dela, mil perdões. Também não curti muito. Eu até pensei um dia desse, será que eu releio esse livro? Mas eu acho que eu não vou reler nunca, então eu vou me desfazer dele. Porque pra mim a questão é que traz uma ideia até interessante de contar a mesma história com diferentes pontos de vista. É interessante, mas eu não gostei da forma como foi feita. Pra mim ficou repetitivo e ficou chato. Aí aqui eu também tenho esse box pequenininho, que veio como brinde, com um livro que eu já me desfiz porque eu não gostei do livro. Aí aqui a gente tem Alice no País das Maravilhas, que eu li e não curti muito, então não preciso ter na estante. Tem um Alienista, que eu li e gostei, mas eu já tenho a edição da Penguin ali, que é melhor pra mim de ler, e eu também tenho Um Estudo em Vermelho, de Arthur Conan Doyle. Eu também já li, gostei, mas eu tenho a outra edição da Zaha, que é inclusive a edição que eu vou continuar comprando os outros livros de Sherlock Holmes. Então eu não preciso ter duas edições dele na estante, sabe? Também vou estar tirando Rua Aribal, que é uma coletânea de poemas. Eu não curti muito os poemas aqui, não me pegou muito, então não preciso ter na minha estante. E por fim, eu tenho aqui o box da série Robôs Império, né, eu acho. Que aqui no caso, deixa eu mostrar pra vocês. Esse box é super apertadinho. Temos aqui As Cavernas de Aço, O Sol Desvelado, Os Robôs da Alvorada e Robôs Império. E eu tô me desfazendo desses livros aqui porque eu li o primeiro e eu não gostei, e eu realmente não vou tentar continuar. Pra mim não vale a pena, porque o meu problema em si foi com a escrita, não foi nem com porque faltou mais acontecimento. Não, foi a escrita em si que eu não gostei. Eu achei um pouquinho tedioso. Então
eu não vou me fazer sofrer lendo os outros livros, tá? Comentem embaixo se vocês têm algum desses livros e vocês não tirariam da estante ou vocês tirariam também da estante. Comenta aí o que você quiser, vamos conversar sobre livro. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo.